Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Prosseguindo com a leitura, Gálatas, capítulo 4, verso 9. Mas agora, conheceis a Deus. Olha como Paulo aqui se corrige. Muita atenção. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus. Veja que ele se corrige. Diga, tem a mente de Cristo. Diga, eu já sou um conhecido por Deus. Você, seus filhos e toda a tua casa. Já são conhecidos por Deus. Porque foi Ele, Deus, que te criou. Amém? Amém. Em espírito, desde antes da fundação do mundo, eu e você fomos criados por esse Deus. É por isso que em graça não temos apresentação de crianças. Porque todos já são conhecidos por Deus. Amém. E nem convidamos a ninguém aqui para aceitar a Jesus, porque foi Ele que já nos aceitou primeiro. Amém. E assim está descrito em João, capítulo 15, verso 16. Como também aqui em Gálatas, capítulo 4, verso 9. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Paulo aqui exorta aos Gálatas: vocês estão presos a rudimentos. Vocês estão se deixando ser escravos de homens, de mandamentos de homens. Vocês estão presos a ordenanças de lei. E quais eram os rudimentos? A Bíblia responde, verso 10. Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Os que vivem pela fé, meus amados, não guardam dias. Tem pessoas que dizem assim, por exemplo, olhe para mim. Domingo é o dia do Senhor. E eu perguntaria, e os outros dias? Também. O sábado é o dia do Senhor. E tem que guardar o sábado. Temos que entender que todo dia é o dia do Senhor. Amém. Todo dia. Hoje é a sexta-feira santa. E eu perguntaria, e os outros dias é o quê? A segunda, a terça, a quarta e a quinta é o quê? São dias também abençoados. Então é sobre isso que Paulo vai exortando, corrigindo a igreja e nos ensinando também aqui através da sua epístola. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Então tudo isso é mandamento de quem? De homens. Hoje é dia santo, é sexta-feira santa. Você não pode comer carne, porque se você comer carne vai sair sangue da sua boca. Quem inventou isso? Os homens. Hoje é dia de finados, 2 de novembro. Eu tenho que ir lá no cemitério, porque se eu não for, o finado de noite vai puxar meu pé. Isso são regras, isso são mandamentos de quem? Homens. Que nós não temos que estar guardando. E tem muita gente que guarda. Eu tenho que ir lá no cemitério. Porque foi ensinado para a pessoa que ela tem que orar para que aquela alma seja purificada
e encontre o caminho do céu. Abençoados. Somos luz do mundo, sal da terra. Quando o nosso espírito, o nosso anjo sai desse corpo, ele sabe o caminho de casa. Ele sabe o caminho de casa. Ele não precisa de vela, não precisa de lanterna, não precisa de nada. Porque ele já está justificado pelo sangue de quem? De Cristo. Isso são rudimentos que escravizam as pessoas. Esse é o mês santo. Tem essa também. Já aquele mês é o mês do desgosto, né? O mês de agosto. Olha só. Mandamentos de quem? De homem. Que escraviza o povo de Deus. E quando chega o mês de agosto, há muitas pessoas que ficam com aquela nuvem escura, cinzenta na cabeça. Eita, está chegando o mês ruim. O mês do azar. Um mês que tudo dá errado. Que as coisas não vão para frente. Eu trabalho por conta própria, vou vender menos, porque é o mês do desgosto. Anule-se da sua vida. É o melhor mês da sua vida. Iguaizinho aos outros. Todo dia, os nossos dias são dias abençoados. Todos os dias. A religião tem muito disso. Esse é o dia ungido, tal dia é o dia da oração forte, é o dia da corrente do sal, é o dia da rosa, é o dia de buscar o Espírito Santo. Hoje é o dia dos 300, dos 70, dos 120, dos 450, dos 600. O que é que tudo isso é? O que é que tudo isso representa? Escravidão. São caminhos que na verdade não libertam, mas que escravizam as pessoas. Porque a pessoa fica naquela dependência. Eu tenho que fazer a corrente tal, porque senão eu não sou feliz. No amor. Eu tenho que participar daquela outra corrente, porque senão a minha família não vai ser transformada. E depois eu tenho que ir para aquela outra corrente, fazer aquela outra corrente, porque senão Deus não me prospera. Então são caminhos que não liberta, mas que escraviza as pessoas. Porque você fica naquela dependência. Não tem que ir para a corrente. Se eu não for, Deus não me honra. Deus não me dá a vitória. E o próprio termo, né? Já sugere, né? Corrente, acorrenta. É algo que traz prisão. O próprio termo já sugere isso. Então Paulo aqui mostra para os Gálatas, e isso nos ensinando também, que são rudimentos fracos e pobres. Diga, eu não quero correntes. Diga, o evangelho me basta. A graça de Deus. Paulo fala aqui, ó, são rudimentos, fracos e pobres. Você é um filho de Deus. Você não precisa estar preso a esses rudimentos. Paulo está ensinando aqui que não precisamos cumprir regras de homens, tradições religiosas. O povo gentil não precisa do calendário judaico. Virada de ano, festas, comemorações, dia santo, Páscoa. O povo gentil não precisa disso. E quando a gente lê a carta de Paulo aos Colossenses, ele reforça a questão. Anote para ler depois. Colossenses capítulo 2, verso 8 e Colossenses capítulo 2, verso 16 e 17. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.